Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, sou aluno de Medicina da UEPA e no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês algumas dicas para quem vai começar a estudar para a prova do Enem agora, faltando 5 meses para a prova. Todos os anos, à medida que vai se aproximando da prova, essa é uma pergunta que vai surgindo cada vez mais forte. Será que ainda dá tempo de estudar começando agora? E eu acho que antes de tudo a gente precisa entender um ponto muito importante, que é o seguinte: não é exatamente o tempo que vai fazer a diferença. Obviamente, se você me disser assim, Felipe, eu tô completamente zerado e eu preciso tirar 800 pontos, eu tenho uma semana para estudar pro Enem. É possível? Eu vou te falar, olha, eu não posso afirmar categoricamente que é impossível, mas eu vou te dizer que é muito improvável. Se eu tivesse que apostar entre você conseguir e você não conseguir, eu acho que eu apostaria entre não conseguir, porque uma semana realmente é um tempo muito curto. Mas para esses tempos um pouco maiores, como por exemplo, estando a 5 meses da prova, se torna mais viável você desenvolver um estudo, desde que você maneje muito bem as suas expectativas. É preciso que você entenda que o que vai definir até onde você vai conseguir chegar com esse estudo de 5 meses é a forma como você tá agora, é a forma como você vai estudar durante esses 5 meses, a produtividade que você vai ter, a tua velocidade de entendimento dos assuntos, se você tá ou não resolvendo questões, se você tá fazendo um treino adequado ou não. Então, assim, são tantas variáveis que se torna quase impossível eu responder se dá tempo ou não. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas é para isso que eu tô fazendo esse vídeo, é para tentar te passar o melhor que eu tenho para que você consiga fazer um bom estudo durante esses próximos 5 meses e tentar ter o melhor resultado possível. O que eu não posso é ser irresponsável eu chegar aqui e falar, gente, eu tenho a forma para você, nesses 5 meses, garantidamente tirar 800 pontos. E assim, gente, sinceramente, eu acho que se você encontrar uma promessa dessa, tome cuidado. O primeiro passo para qualquer pessoa que vai começar a estudar para uma prova como a do Enem, por exemplo, é saber o que cai na prova. Se você não sabe nem o que você tem que estudar, você não vai conseguir desenvolver um estudo. Desde 2009, o Enem é baseado numa matriz de referência. Lá no documento dessa matriz de referência, além de todas as habilidades e competências que o Enem cobra, lá no anexo 1 tem uma lista de todos os conteúdos que podem ser cobrados na prova. Porém, calma, dá uma segurada aí, porque saber o que cai na prova não é ainda o passo para você definir o que você vai estudar, é só para você entender os conteúdos que são cobrados. Eu vou inclusive tentar deixar aqui na descrição alguns links para você acessar e ver essas listas de conteúdos que caem e os conteúdos que mais caem, inclusive os conteúdos mais incidentes. Beleza. Depois que você entender o que cai na prova, você vai aí sim começar a personalizar esse teu estudo e fazer um estudo adequado para a tua realidade. E para isso você vai definir objetivos. Durante esse passo da definição de objetivos é onde você vai entender o que você vai começar a estudar primeiro, qual a ordem que você vai seguir e quais são as prioridades que você tem. Porque sim, tem assuntos que valem muito mais a pena que você estude do que outros. Principalmente estando a 5 meses da prova, é muito mais viável que você estude muito melhor o que mais cai do que você focar num assunto que nem é tão incidente. Mas não é só isso. Inclusive, para que você defina esses objetivos, eu recomendo que você faça pelo menos uma prova antiga do Enem completa. Você não necessariamente precisa fazer como um simulado. Seria interessante se você fizesse, né? Se você pegasse uma prova e resolvesse ela no tempo que o Enem te dá. Mas você pode fazer essa prova aleatoriamente para que você entenda o que você já tem familiaridade, o que você já conhece, quais são os assuntos que você já consegue acertar, quais são os assuntos que você não faz ideia do que se trata, quais são as questões dessa prova que você tem realmente muita dificuldade para resolver e que te tomam muito tempo. E lembrando, quando você for fazer essa prova, inclusive eu vou falar sobre isso lá no final do vídeo, mas assim, não é para você ficar querendo medir forças agora não, assim, no sentido de, eu quero acertar muitas questões e deixa eu fazer aqui, dar uma enrolada, eu vou chutar a questão. Não chuta, não é para fazer isso, não é para você ver quantas questões você acertou. Eu quero que você faça uma prova muito honesta com os conhecimentos que você tem, o que você não sabe realmente não responde, justamente para que você identifique a partir dos teus acertos e a partir dos teus erros, o que você tem mais dificuldade, o que você tem mais facilidade. Com essas informações, tudo que você tem facilidade, tudo que você já acerta, a gente tá a 5 meses da prova, então você não vai estudar isso agora. Você vai deixar esses assuntos guardados para você realmente só revisar por meio de questões lá para perto da prova, lá para perto de novembro. A gente vai focar agora no que você errou, no que você tem muita dificuldade. Isso que faz diferença na hora do vestibular, inclusive. É o que você não conseguir acertar e que você consegue acertar agora. Não é o treino do que você já sabe. Isso é muito importante ser esclarecido. Sabendo os assuntos que você tem mais dificuldade, também não vai ser tudo que você vai estudar.
A gente tá indo numa progressão, eu espero que você esteja acompanhando aqui comigo. Mas o que você vai fazer? Já falei que eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo alguns links com essas listas do que mais cai na prova, o que mais aparece na prova. E isso é importante, porque você vai pegar esses assuntos que você tem dificuldade, você vai montar quase que uma planilha. Inclusive, você pode montar uma planilha se você for essa pessoa super organizada, mas não precisa. De um lado você tem os assuntos que você tem muita dificuldade, do outro lado você tem a lista de incidência na prova, o que mais aparece. Você vai definir a tua prioridade de estudos baseado nessas duas coisas. Tem que ser um assunto que você tenha dificuldade e um assunto que cai bastante. Então, tem dificuldade, cai bastante, comece estudando isso. E aí você pode ir descendo. Esse daqui eu tenho menos dificuldade, mas cai muito, ainda preciso dar uma revisada. Beleza. Esse daqui eu tenho muita dificuldade, mas ele cai pouco. Ele vai um pouquinho mais para trás. Você vai estudar ele, mas não vai começar por ele. A grande essência disso aqui tudo é você estabelecer prioridades. Porque quando você estabelece prioridades corretamente, você consegue, durante esse tempo, fazer um trabalho que vai te gerar resultados positivos. Próximo passo, não pare de se testar. Você vai começar a estudar? Beleza. Começou, terminou ali 2 assuntos. Volta a fazer uma prova antiga. Vê se você já tá lidando melhor com esses assuntos. Vê se você já tá acertando mais. Além dos exercícios que você for fazer isoladamente, faz também algumas outras provas antigas, alguns simulados que você encontrar, para você ver se você já tá, conseguindo ter um pouquinho mais de acertos com os conteúdos que você tá absorvendo. Não precisa ser de um dia pro outro, você pode se dar um tempinho para você, ter o tempo de estudar alguns conteúdos entre uma prova e outra, obviamente, mas não pare de se testar. Não é para você só fazer essa prova antiga para identificar o que você não sabe e nunca mais fazer exercício nenhum. Você vai ter que estar constantemente resolvendo questões, porque isso também é muito importante para que você chegue na prova do Enem treinado para resolver o que o Enem pede. Gente, isso que eu falei até agora é a base. É o grosso do que você vai ter que fazer para ter algum resultado em 5 meses. E eu acredito que eu não falei aqui nada de extraordinário, nada de outro mundo. É uma coisa que você super consegue fazer. É só você entender essa lógica, que você precisa priorizar. E você agora entende como é que você vai encontrar o que você precisa priorizar, e isso é a base. Agora, as próximas dicas são um pouquinho mais extras. Já existem várias técnicas, estratégias, materiais para você conseguir fazer o que você precisa fazer nos estudos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais proveitosa. E é uma dica que eu vou até puxar a sardinha aqui um pouco pro meu lado, porque tem vários vídeos aqui no canal já falando sobre como resolver uma prova de humanas mais rápido, sem necessariamente saber o conteúdo todo. O último vídeo que saiu é uma dica para você estudar a prova de linguagens também um pouquinho mais rápido. Tá cheio de vídeos sobre matemática aqui no canal, então dá uma olhada nesses vídeos, aqueles, fazendo propaganda para si mesmo, mas também procure, quando você for procurar outros conteúdos sobre Enem, procure sobre isso, essas técnicas para você, macetes de questão, para você resolver uma questão mais rápido, etc, etc, etc. Isso também ajuda, isso também é válido, desde que você esteja fazendo a base corretamente. E uma dica super importante aqui desse vídeo, gente, é para focar em resultado e não em performance no sentido teatral mesmo da palavra. Não é para você querer explanar para o mundo que você está estudando não sei quantas horas por dia e você acorda 5 horas da manhã e aí começa a estudar e faz um monte de coisa, sendo que às vezes você nem tá tendo resultado com isso. Não. Assim, se você é uma pessoa que... olha, Felipe, eu não consigo acordar cedo, não consigo estudar de manhã, ou então eu trabalho, eu estudo outra coisa, eu faço uma outra faculdade, só consigo pegar, 2 horinhas ali da noite para resolver umas questões e ver umas videoaulas, que seja ótimo. Se isso te trouxer resultado, é isso, entendeu? Não se sinta mal por estar fazendo isso e não ache que porque você não tem aquela rotina bonitinha do YouTube, do Instagram, que isso não vai te trazer resultado e que nem vale a pena você continuar, porque eu vejo que muitas vezes é isso que acontece. A pessoa começa a estudar, ela percebe que ela não vai conseguir ter aquele estudo bonitinho, ela vai ter um estudo todo atrapalhado, que às vezes até traria muito resultado para essa pessoa, mas aí por essa coisa, não, porque olha, fulano que passou no curso tal, estudava de 6 da manhã até as 10 da noite. Será, gente? A gente nunca sabe, essas histórias são muito mirabolantes. E mesmo que estudasse, cada realidade é uma realidade. Então, às vezes a pessoa acaba desistindo de fazer o que ela estava fazendo porque ela acha que não tá perfeito. Aquela frase do feito é melhor que perfeito é uma maravilha. Então, assim, não desista, mesmo que o teu estudo for meio bagunçado, entre aspas, se ele estiver te trazendo resultado, se você estiver acertando umas questões, só continua. Eu espero muito ter ajudado você que vai começar a estudar agora com alguma dessas dicas. Se sim, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma outra dica pra passar, comenta aqui embaixo também. Ou se você tem algum
comentário para fazer sobre o que você quer ver aqui no canal, sobre esse vídeo, também não deixa de comentar aqui embaixo, esse espaço é para isso. Deixa um like no vídeo se você gostou, se tá chegando agora por aqui, se inscreve no canal. Como eu falei, tem bastante conteúdo sobre a prova do Enem por aqui, tem conteúdo sobre medicina também, se isso te interessa, mas se você não quer fazer medicina também continua aqui, tá? A gente fala sobre tudo. Vejo vocês no próximo vídeo, bons estudos e tchau!